Fala, gurizada, tudo certo? Olha essa imagem que eu coloquei aí. E olha essa música. Quem conseguir escrever ali nos comentários, pode ser do vídeo ou da postagem aqui no Class, o que ele canta nessa primeira estrofe, eu faço uma menção ao seu nome no próximo vídeo, certo? E quem adivinhar que música é? E vamos falar então, como falou ali a música, essa imagem mostra, quem reconheceu aí o Cais Mauá de Porto Alegre, ó. Porto Alegre. Porto Alegre, essa cidade maravilhosa. Quando chove tem probleminhas, né? Como toda grande cidade. A cidade que, futebolisticamente falando, tem um dono, né? Todo mundo sabe disso, essa hegemonia. Mas estou falando de Porto Alegre porque nós vamos falar, na verdade, não de Porto Alegre, a aula não é sobre Porto Alegre, a aula é sobre o mundo urbano, geografia urbana. Então tá, pessoal, vou desligar a música aqui e vamos nos concentrar no conteúdo, o mundo urbano, então geografia urbana, urbanização, enfim. Né? Trouxe aqui uma introdução, uma página de uma história em quadrinhos do mestre Will Eisner. Quem gosta de histórias em quadrinhos, se alguém se interessa, esse é tipo o mestre dos mestres, o Oscar dos quadrinhos leva o nome dele, para vocês terem uma ideia, que a premiação sobre as histórias em quadrinho que tem todo ano é Eisner Awards. E ele fala muito dessa temática urbana nas histórias dele, e tem ali, né, uma pequena estrofe e uma imagem. Na cidade grande, um vale formado pela interseção de cavernas de concreto e aço é chamado de quarteirão. Para seus moradores, é um mundo inteiro. O que isso tem a ver, né, com cidade, com urbanização, quando a gente fala disso? Pessoal, qual é a diferença da cidade e do campo? Aí que é a diferença. A diferença é que na cidade a gente tem uma aglomeração muito grande de pessoas, de prédios, de moradias, de comércios, de indústrias, de trânsito, né, de serviços. Tem tudo muito mais próximo, tudo muito mais aglomerado, né? Então, que nem fala ali, ó, o quarteirão para os seus moradores é um mundo inteiro, porque dependendo da cidade, o quão grande ela for, o quão diversificado é aquele bairro, de fato as pessoas podem passar e quase nunca saem de lá, podem morar, trabalhar e consumir, fazer a maioria das suas coisas no mesmo bairro em que moram, né? Isso é possível graças à aglomeração que se tem nas cidades. No campo não se ocorre o mesmo, né? Então, o que é o processo de urbanização, pessoal? Urbanização é o processo de crescimento da área urbana em relação à área rural. Né? Ou seja, o espaço natural ou o espaço rural ele vai sendo substituído pelo espaço urbano. Né? O espaço rural e natural ele vai sendo transformado e vai ser transformado em espaço urbano, vai sendo transformado em cidade. Mas como é que isso acontece? A população começa a ir do campo para a cidade, certo? Ao mesmo tempo em que a cidade cresce em tamanho. Então tu tem um crescimento da população urbana, tá? A cidade crescendo em número de habitantes começa a precisar de mais espaço para a área urbana, então a área urbana começa a avançar sobre as áreas de vegetação natural ou as áreas de plantação, né, ou de pecuária, enfim, as áreas rurais. E aí tem dois tipos de fatores aqui que envolvem, que são os fatores lá da migração que a gente já trabalhou, né, os fatores atrativos e repulsivos. Atrativos de onde e repulsivos de onde? Eu tenho que pensar que o processo que faz a população sair do campo para a cidade, essa transferência de população do campo para a cidade, fazendo que a cidade cresça muito, o nome desse processo é êxodo rural. Êxodo significa saída, tipo fuga, e rural é campo, então as pessoas estão saindo do campo. E por que se sai do campo? Por causa da mecanização do trabalho rural, por causa da estrutura das terras do campo, estrutura fundiária, coisa que a gente vai trabalhar quando a gente for falar de geografia rural, e dos baixos salários no campo. Então a gente tem ali uma mudança, principalmente no século passado, de que, primeiro, mecanização do trabalho
do trabalho rural. Antes, não vamos pensar que no passado todo mundo era dono da sua terra, quem morava no campo e todo mundo produzia para o próprio consumo, produzia na sua terra para vender. Não, muitas pessoas elas eram empregados em outras propriedades, elas trabalhavam em outras propriedades, né? Só que acontece, vamos pensar uma fazenda que antigamente precisava de 100 pessoas na época de plantação e na época de colheita, precisava de 100 trabalhadores, e essas pessoas então estavam lá no campo, trabalhavam, recebiam esse dinheiro por isso. No momento que começa a mecanização, entrada de tratores, de máquinas colheitadeiras, plantadeiras e tudo mais, né, o trabalho humano começa a ser substituído pelo trabalho da máquina, né? Então, uma fazenda que antes precisava de 100 funcionários, hoje precisa de 6, talvez, certo? É muito menor a necessidade de mão de obra humana no campo, conforme vai aumentando a mecanização. Então, isso gera um desemprego estrutural no campo, faz as pessoas irem para a cidade. Outra coisa que muda também é a estrutura fundiária, né? O campo, cada vez, para conseguir ser competitivo na produção agrícola, tu tem que ter cada vez uma área maior, né, e investir em mecanização. Então lá quando começa a mecanização, antes do processo de mecanização, tu tinha às vezes propriedades menores, sítios ou pequenas fazendas de agricultura familiar, né, e conseguiu então ter uma competição na produção agrícola nesse sentido. Acontece que aquelas maiores produtores começaram a investir em mecanização, começaram a ter uma produtividade muito maior e com isso oferecer preços mais atrativos nos seus produtos. Os pequenos produtores não conseguiam fazer isso, não conseguiam investir em mecanização, não conseguiam competir em preço com um grande produtor, então eles acabavam vendendo suas terras médias, pequenas ou até razoáveis ali para um produtor maior e acabavam então migrando para cidades com esse dinheiro ou então migrando para outros estados. Então isso tem a ver com a estrutura fundiária, que é cada vez mais concentradora, tem cada vez maiores propriedades, cada vez menos pessoas ocupando ou sendo donas, sendo proprietárias de mais terras. E sem contar os baixos salários também no campo. Já no outro lado da cidade, ao mesmo tempo que estava acontecendo isso no campo, a cidade estava com o processo de industrialização, então era cada vez mais oferta de empregos, vamos falar aí no século XX, de Brasil, segunda metade do século XX, tá? Ou nos países desenvolvidos, ali século XIX, início do século XX, ou o processo que está acontecendo hoje em países menos desenvolvidos que o Brasil, tá? Então, ao mesmo tempo que está tendo mecanização no campo, está tendo industrialização na cidade. Então, ou seja, ao mesmo tempo que o campo está gerando desemprego, na cidade está ofertando emprego. Na cidade tem uma oferta maior de infraestrutura e serviços públicos, né? Então, tu tem saúde, acesso a serviços de educação, acesso a meios de transporte mais eficientes. Então, tu consegue ter uma qualidade de vida, digamos assim, melhor na cidade. E sem contar, já falei ali dos empregos. Então, isso tudo gera um motivo para o êxodo rural, uma motivação para o êxodo rural que foi tão forte, no caso do Brasil, na segunda metade do século XX, certo? Então, isso fez com que o Brasil se urbanizasse muito rápido. Então, vamos pensar que ali na década de 60, mais da metade da população do Brasil vivia no campo. Hoje, é só 15% da população brasileira que ainda vive no campo. Certo? A população brasileira, em percentual urbana, cresceu muito, mas em quantidade cresceu mais ainda, porque junto com esse processo de urbanização veio todo o processo que a gente já falou de transição demográfica, de explosão demográfica e tudo mais. Certo? Então é o êxodo rural que gera isso daí. Aqui é mundial, tá? Esse gráfico está mostrando a população urbana e rural nas regiões desenvolvidas e nas regiões em desenvolvimento, que pega aí os países emergentes e aqueles mais pobres, né, os mais subdesenvolvidos. Então nós temos ali as linhas com triângulo, elas mostram os países em desenvolvimento e as linhas com bolinha mostram os países desenvolvidos. Então, se a gente for parar para ver aqui, com o mouse, em 1950 a gente tinha já nos países desenvolvidos um predomínio pouco maior ali de população urbana em relação à população rural, certo? E esse predomínio foi aumentando e a população rural foi diminuindo, certo? Então hoje a gente tem menos pessoas vivendo no campo nos países desenvolvidos do que em 1950, menos em percentual, né? Mas menos em quantidade também, porque aqui o gráfico está mostrando em milhões de pessoas. Já nos países subdesenvolvidos, nós tínhamos aqui a população urbana menos do que... Nossa, aqui o zero está aqui, que estranho esse gráfico. E aqui está
1 bilhão de pessoas. Então a gente tinha aqui, nossa, esse gráfico, estou perdido nesses números aqui. Mas enfim, a gente tinha uma população que era urbana nos países subdesenvolvidos bem menor do que a população rural. O que aconteceu durante o século XX, segunda metade? Olha só, a população urbana foi crescendo muito, enquanto a rural continuou crescendo, porque a população no geral cresce, né? E nos países subdesenvolvidos tem ainda países que até hoje a maioria da população é rural, e inverteu esse número só ali, ó, em mais ou menos 2015, 17, 18, que a população urbana dos países subdesenvolvidos passou a ser maior do que a população rural, né? Que fatores? E daí está falando de todos os países, né? A gente tem que ver, pessoal, que enquanto no Brasil 85% da população é urbana, na China é só um pouquinho mais que a metade. E na Índia é mais da metade da população rural. Então, são os 2 países mais populosos do mundo, e são países que estão ali no grupo dos em desenvolvimento. Então, eles pesam bastante para que desse um atraso aqui, para que a população urbana ultrapassasse a população rural nesses países. Se eu não me engano, foi em 2010 que, no geral, contando todos os países do mundo, a população urbana ultrapassou a população rural, certo? Então temos ali, ó, no início da Revolução Industrial, lá em 1750, vamos pegar aí, né, nós tínhamos só 3% da população mundial sendo urbana. No início do século XX já era 13%, em 1950 era de 25%, e em 2009 era metade da população mundial. Então percebam que em 109 anos, vou pegar ali do início do século XX até 2009, nós passamos de 13% para 50%. Então esse processo no século XX, tanto no Brasil, mas no mundo também, esse processo de urbanização é um processo que foi muito rápido ao longo do século XX, relacionado com o êxodo rural, todos aqueles fatores que eu falei, mas também com a explosão demográfica em relação à transição demográfica aí nos países desenvolvidos e emergentes, certo? Então isso gera um monte de desafios, né? Como tu ocupar essas pessoas num espaço tão reduzido? Como ofertar serviços públicos? Como gerar emprego para todas essas pessoas? Né? Como criar esse ecossistema que funciona? Né? É algo complicado e algo que gera desafios. Né? E nisso tu tem alguns locais com cidades planejadas, né? Uma urbanização mais preventiva, digamos assim, e outros lugares com cidades espontâneas, né? Que primeiro tem a ocupação para depois se organizar o espaço. Né? E daí nós temos então um processo de urbanização diferentes nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento. Né? Nós temos os países desenvolvidos e são os países de industrialização clássica. Então eles já têm industrialização há mais tempo e a industrialização é algo que estimula a urbanização. Então eles têm um processo de urbanização mais antigo e esse processo, além de ser mais antigo, ele foi acontecendo mais gradativamente. É o que aconteceu na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu no Japão. Não quer dizer que em um certo período não tivessem problemas também urbanos nesses países. Mas como aconteceu, começou antes e foi mais lento, mais gradual essa transição, né? Não passou assim em poucas décadas, que nem no Brasil, de 50% para 85% de taxa de urbanização. Isso foi um processo que demorou mais. Então é um processo mais lento. Com isso as cidades conseguiram oferecer uma infraestrutura mais organizada e atender melhor a população. E é uma urbanização menos centralizada, principalmente na Europa. Na Europa dificilmente tem alguma cidade com 10 milhões de habitantes. Tu tem ali, acho, Paris e Moscou só. Talvez Londres esteja perto disso. Mas a maioria das cidades, os grandes centros urbanos, são formados por cidades médias, de 100, 200, 300, 500 mil habitantes. Pensa, por exemplo, que Manchester, no Reino Unido, que é uma cidade que todo mundo conhece, que tem 2 times grandes de futebol, é uma cidade industrializada e tal, é uma cidade de 500 mil habitantes. É uma cidade de tamanho de Caxias do Sul, para vocês terem uma ideia. Né? Então, a gente percebe que tem mais cidades importantes, mais espalhadas pelo território, não é uma urbanização tão concentrada, certo? Tão centralizada. E são os países que formaram a primeira onda de urbanização ali durante 1750 e 1950. Então, 200 anos de urbanização, né, até meio que se estabelecer ali em percentuais. De 1950 para cá não mudou muito, nos países europeus principalmente. Já nos países em desenvolvimento, e a gente coloca nesse grupo o Brasil, a gente tem um processo de urbanização mais recente, mais acelerado, então na segunda onda de urbanização, que é a partir da segunda metade do século XX,
E por ser tão acelerado esse processo de urbanização, pelas cidades terem crescido tão rapidamente, a população urbana ter crescido tão rápido, os estados, digamos assim, os governos municipais, estaduais, enfim, federais, não conseguiu ofertar uma infraestrutura adequada que acompanhasse todo esse crescimento demográfico. E aí que surgem os problemas urbanos, de mobilidade urbana, problemas de desemprego, problemas de falta de moradias, né, de falta de esgoto, luz elétrica, enfim. E nós temos nesses países uma urbanização mais centralizada, ou seja, tem poucas cidades que são muito importantes, né, dentro daquele país. Então tu pensa que no Brasil a maioria da população, a gente já viu isso, a maioria da população está concentrada num número reduzido de cidades que tem mais de 1 milhão de habitantes, certo? Então a gente vê que tem uma concentração urbana e populacional muito grande nos grandes centros urbanos. E isso faz com que tu tenha também muitos investimentos nessas cidades e as outras regiões do país e do estado, enfim, outras regiões fiquem deprimidas economicamente, tá? Então era isso, pessoal, primeira aula aqui, certo? Espero que tenham gostado. Faço outra aula na sequência para continuar aqui, tem bastante coisa para falar sobre urbanização. E vai, olha só, é um conteúdo bem denso, que a gente precisa ter bastante atenção. Então, espero que tenham gostado. Deixe seus comentários ali nas postagens, que tiver alguma dúvida, se tem alguma sugestão, certo? Agradeço quem assistiu até o final, espero que tenham aprendido aí. Um abraço.